Ontem à noite, manifestantes e parentes das vítimas do acidente que aconteceu lá em Jandaia do Sul com o ônibus da APAE, aquele que resultou lá na morte de 2 alunas e também uma cozinheira da escola, fizeram um protesto para pedir à justiça reforço aí nas medidas de segurança no transporte. Além desta informação que vem lá de Jandaia do Sul, tem também a informação de ontem do site do Departamento de Trânsito do Paraná, o Detran, sobre o caso. E aí, a informação é a seguinte, que além do motorista que estava com a CNH vencida, o ônibus que foi atingido estava com a licença para o transporte escolar vencido para circulação desde 16 de setembro de 2019. É isso mesmo. Aquele ônibus não tinha a liberação do Detran para estar transportando alunos desde 2019. A prefeitura informou que as informações estão sendo levantadas junto à Polícia Civil. No entanto, eu preciso usar essa palavra aqui várias vezes quando a gente fala desse assunto. No entanto, quando ele esteve aqui numa entrevista aqui na Jovem Pan, falando com a nossa equipe das 18 horas, o prefeito Lauro de Souza Silva Júnior disse que estava tudo ok e em dia com o veículo. O Kim Rafael, me parece que as informações elas vêm em conta-gotas, né? Tudo que é coisa ruim vai chegando a conta-gotas agora para a gente culminar na tragédia. Por que as coisas acontecem dessa maneira? Por conta das irregularidades. E aí a gente entra com relação não só à responsabilidade do motorista, mas também do poder público por não ter fiscalizado. E também até por falta, né, às vezes de treinamento para o motorista. Não sei como é que é esses treinamentos aí dentro do poder público, né? Pelo menos para avistar uma placa que está dizendo pare e não conseguiu parar. Né? Pelo menos nesse caso foi o que aconteceu. Passou direto, sem ter pelo menos freado ali para dar uma identificada, ver se tinha alguma coisa passando. Diferente do que aconteceu com a estrada, né? O veículo estrada que estava do outro lado da rua. Mas é isso. Eu acredito ainda que durante a semana a gente vai ter mais situações ainda para corroborar e agravar ainda mais a situação. É claro que toda essa situação se deu, obviamente, e eu sempre atesto aqui, a responsabilidade do motorista. Né? Não só pela CNH vencida, mas realmente por não ter respeitado as leis de trânsito, que é uma premissa assim, muito mínima e básica, né, de ser um motorista habilitado, mesmo que de forma vencida, mas já foi habilitado e sabe como é que funciona as leis do trânsito, ou pelo menos deveria saber. Mas, infelizmente, ocorreu, né, essas questões relacionadas às mortes e também aos feridos, e nós esperamos que o poder público possa ter, né, algum encaminhamento, algumas propostas de melhoria, né, com os servidores com relação aos motoristas, sobretudo. Né? Nós vimos aí alguns deputados estaduais, né, se movendo, fazendo projeto de lei, que eu acho que não vai adiantar porcaria nenhuma. Na verdade, só vai ficar pisando em cima das mortes, fazendo politicagem em cima. Mas o poder público, exatamente, o pessoal lá de Jandaia, tem que identificar o que poderia melhorar, né, a partir de agora. Para não acontecer e evitar esse tipo de situação. Ô, professor Jorge, o negócio é o seguinte: se não fosse a tragédia por si só, uma manchete terrível e tenebrosa, a gente vai puxando esse novelo, o fio desse novelo, e a gente vai identificando coisas que ao longo dos dias contribuem para culminar naquele momento, e agora um momento de tristeza dessas famílias, as famílias tendo que ir lá protestar, pedir mais segurança, porque imagina só quem ainda tem filhos que usam esse transporte, vão viver inseguras. E aí, quando a gente puxa o novelo, como eu falei, sempre tem uma coisinha que colabora para a tragédia. É um absurdo. O Paulo, estamos frente a uma tragédia que está irradiando, chama dessa forma, responsabilidades. Porque a PAI não somente existe em Jandaia do Sul, a PAI tem Maringá, tem todos os municípios. E aí você começa a perguntar, e o transporte das crianças? Não só das crianças que estão na PAI, mas o transporte das crianças de modo geral. Porque o problema que estamos vendo aí associado ao prefeito Lauro de Souza Silva Júnior da União Brasil, prefeito lá de Jandaia do Sul, ele também é uma cobrança a todos os prefeitos que têm
essa responsabilidade. Veja, há um departamento de estradas, há um governo estadual que passa a ter também a partilhar responsabilidade, porque se um veículo que transporta crianças está com suas licenças vencidas, mas é público e notório em Jandaia que o veículo está circulando, aí você começa a dizer, me parece que há uma responsabilidade também aos agentes da fiscalização desse departamento. Por outro lado, estava sem carteira, aí você começa a dizer que seu problema é um pouco mais profundo e deve preocupar a todos, absolutamente a todos os prefeitos, não somente da região metropolitana de Maringá, mas deve preocupar a todos os prefeitos e ao governador do estado do Paraná. Eu gostaria de ouvir do governador uma resposta também em relação à responsabilidade que cabe aos departamentos do estado, ou seja, blitz geral em todos esses veículos, em todos esses motoristas que transportam crianças e também uma blitz muito firme em aquelas passagens de nível que temos as dezenas no estado do Paraná. Gostaria de ouvir uma resposta mais forte que somente apontar agora para o Lauro de Souza, porque todos os prefeitos estão na minha mira da lupa. Eu vou falar com o Josué. Josué, é o seguinte, se eu passar um pente fino nos veículos de transporte, nos motoristas que fazem esse transporte, eu vou encontrar mais coisa dessa cabeluda, digamos assim? Olha, Paulo, o que acontece na realidade é que não há investigação a respeito de acidentes terrestres. Essa é a grande questão aqui. Se você analisar, Paulo, eu sempre falei isso aqui, sempre vou continuar falando, se nós tivéssemos uma investigação, assim como nós temos em investigação em acidentes aéreos, nós evitaríamos problemas futuros. Não interessa se o veículo está com irregularidades na documentação. Isso seria algo natural, isso seria algo que frequentemente teria que acontecer. Assim como a carteira e, inclusive, treinamento para esse motorista periodicamente. Então, é isso que acontece em relação a transportes aéreos e eu acho que isso deveria, se prolongar para o transporte terrestre. Nesse caso, nós temos ali, eu vejo, por exemplo, olhando o vídeo, algo fácil de observação. O que foi muito feliz quando ele colocou que tem uma placa dizendo ali, e essa placa, na verdade, ela coloca a lei. A lei diz isso. Pare, olhe e escute. Não houve, eu acho que por parte do motorista, precaução. Detalhe, não sei se isso ele alegou ou não, fiquei sabendo, mas a vegetação não estava de acordo naquele trecho. Nós temos também outro problema, que é a questão também do próprio trem não buzinar, não fazer barulho, mas esse tipo de coisa, e uma investigação jamais vai elencar culpados. As investigações, como elas deveriam ser, elas não elencam culpados. A investigação, ela apenas traz motivos. Será que o motorista estava com pressa na hora que ele estava dirigindo? Será que as crianças estavam com cinto? Que isso também é lei. Será que era um transporte adequado para aquele tipo de passageiro? É assim que funciona uma investigação. Nesse caso, Paulo, eu não vejo nada. E em nenhum momento eu vejo nenhum parlamentar seguir para esse caminho. O que acontece, como o Kim também já colocou aqui, são ações que, sabe, são profiláticas, mas para aquele momento. Não é assim que funciona uma política pública. Eu acho que a gente tem que olhar isso com outros olhos, o professor tem razão, nós temos que olhar isso mais a fundo e debater esse assunto para que lá no futuro não possa acontecer os mesmos acidentes. E a pergunta fica, né, Paulo? Esse tipo de acidente acontece todos os anos, assim ou não? Eu acho que o nosso ouvinte, telespectador, sabe a resposta.